Nós iniciamos mais um episódio do nosso Fixcast, o podcast exclusivo do Grupo Fix, nessa temporada que está sendo gravada aqui no escritório de Maringá. E hoje nós vamos tratar de um tema impactante, que, claro, impacta a vida de milhares de pessoas, não só no Brasil, mas como fora do Brasil. Estou falando de qualidade de vida, de saúde, de emagrecimento. Nós estamos recebendo com muito prazer aqui hoje a médica doutora Fernanda Alarcon, que tem, através do seu protocolo individualizado, o seu protocolo personalizado, e acompanhamento clínico, transformado a relação dos pacientes com o próprio corpo. E nós vamos falar sobre isso hoje. Inclusive, ela é criadora do método BBS e nós vamos saber um pouco mais o que é esse método. Doutora Fernanda, é um prazer tê-la com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda a esse episódio do Fixcast. Muito obrigada, Ricardo. Eu que fico honrada pelo convite. É sempre muito bom vir falar do que amamos e trazer um pouquinho da minha vivência para que eu possa também ajudar os teus espectadores, as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Tá certo. E a gente, como a gente estava falando aqui em off, doutora, a gente sempre costuma dizer que as pessoas que a gente traz, convida para participar dos nossos episódios, são referência daquilo que se propõe a fazer, E a doutora também não é diferente, é sucesso dentro dessa área da medicina e serve, claro, de inspiração, serve como referência para os nossos seguidores do YouTube, as pessoas que nos ouvem através do Spotify também. Eu tenho certeza que vai ser um episódio bastante inspirador também. Mas eu começo perguntando sempre do começo, claro, sem ser redundante. Quem é a doutora Fernanda Alarcon fora do consultório? Vamos lá, olha, vou decepcionar um pouco, mas eu dentro do meu consultório eu sou muito parecida com o que eu sou dentro do meu consultório. Que legal. As pessoas que me encontram dentro da clínica, elas justamente falam isso. Eu imaginei que seria diferente. Uhum. Aí no começo eu falei, gente, será que isso é ruim, falar que é diferente? Teve uma que chegou e falou assim, doutora, você não parece que é médica. Eu falei, mas gente, eu estudei tanto. E aí eu fui tentar entender, eu falei, mas como assim, Como eu não paro? Eu tenho uma relação muito próxima com os meus pacientes. Que legal. E essa sou eu na vida real, eu sou uma pessoa que, eu sou muito de abraçar e de acolher, e com os meus pacientes não é muito diferente. Então, fora do consultório, sou essa pessoa bem extrovertida, que conversa muito, fala muito, e foi isso que eu tento levar todos os dias com o meu paciente. Então, sou mãe, tenho uma filhinha de 9 aninhos, que é a realização do sonho da minha vida. Que legal. Casada há quase 17 anos. Que bacana. Então, uma vida aí fora, mas que eu tento agregar tudo isso todos os dias ali dentro na clínica, trazer a mesma Fernanda. Então, a Fernanda que você vai encontrar aqui, a Fernanda que você vai encontrar na rua, a Fernanda que você vai encontrar na clínica, já te convidando para tomar um café lá comigo. Com certeza, estaremos lá sim. Olha que legal esse panorama que você trouxe de perfil do médico, Porque às vezes a gente vai até num consultório, é atendido, a pessoa é de um jeito e fora é outra, na família é outra, e não existe essa bifacialidade, Então a pessoa verdadeira, fora do consultório e dentro do consultório, sempre objetivando atender com carinho os pacientes, os clientes da clínica, Agora, doutora Fernanda, o que te levou a escolher a profissão de médica e se dedicar tanto para essa área, que é a área da qualidade de vida, da saúde, do emagrecimento, algo que está tão em voga hoje, as pessoas se preocupando tanto em emagrecer e levar uma vida mais saudável. O que te levou a escolher essa área dentro da medicina? Aí tem uma história bonita. Então vamos lá, aqui é lugar de contar história. Eu sou uma contadora de história, então, não fala isso que o podcast vai longe hoje. Eu sempre tive o sonho de ser médica, sempre, desde muito pequena. E eu sou de uma cidade do interiorzinho, tem 10 mil habitantes da minha cidade. Uhum. E daquela época que o médico chegava com a maletinha, aquela maletinha marrom para atender, esse é o retrato de médico que eu tinha. É verdade. E eu sempre, de branco, hoje é raro você ver o médico de branco, mas naquela época o médico de branco, a maletinha na mão. E tem 10 mil habitantes da minha cidade. E a minha casa fica na frente era antigo hospital, hoje posto de saúde, algumas mudanças, mas eu sempre tive um contato muito próximo ali do médico ali na frente. Sempre fui muito de questionar, de perguntar e como que era. E eu sempre falei que eu seria médica. Uhum. Eu sou a quarta filha de 3 meninas.
É uma família que meu pai e minha mãe sempre deram um duro danado. Meu pai sempre trabalhou com agricultura, pecuarista. Minha mãe dedicou a vida para cuidar da gente. Então esse sonho, ele parecia impossível de ser médica. Eu falei, tá, e agora? Se eu não conseguir ser médica agora, o que eu vou fazer? Minha mãe sempre fez muita questão que a gente estudasse, que as filhas dela estudariam, não importa a distância, não importa, mas que fariam uma faculdade. Mas medicina naquela época não era uma opção. Eu falei, tá, e agora? Então eu fiz enfermagem de primeira graduação, numa cidade vizinha, trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, mas o sonho da medicina, ele nunca morreu, ele ficou adormecido. Na época eu tinha, daí me casei bem novinha, com 23 anos era casada, mas o sonho da medicina estava ali. Meu marido foi estudar, fez faculdade, e uma vida ali, eu tinha 2 empregos para a gente conseguir sair ali, trabalhava de manhã em uma, à noite eu dava aula no curso de enfermagem, e a primeira coisa, quando ele se estabilizou, ele tinha um escritório dele, meu marido é engenheiro civil, ele falou assim, vai fazer sua faculdade. Olha só. E daí, na época, eu já trabalhava numa multinacional, como enfermeira, era analista de produto. Eu falei, não, agora deixa pra lá, não vamos fazer medicina uma hora dessa. Ele falou, vai. Certo. Eu falei, mas eu quero ser mãe. Ele falou, vai fazer teu sonho. Olha aí. E eu fui. Que bacana. Nunca imaginei estar nessa área, tá? Nunca imaginei estar na área que eu estou hoje. Daí vem mais história aí. Mas no decorrer da faculdade eu era obesa. Eu pesava mais de 90 quilos. E nesse processo da faculdade eu resolvi que eu me formaria magra. Falei, chega de foto obesa. E foi aí que começou toda essa transformação. E eu descobri que todo mundo precisava saber que a obesidade, ela é uma doença. Tá? Então a gente tem mania de romantizar a obesidade. A obesidade, ela é uma doença que ela precisa ser tratada. E foi onde eu tive essa opção, que as pessoas precisavam descobrir que existe sim uma vida pós o emagrecimento e que é possível emagrecer e é possível se manter magra. Eu sou a prova viva disso, há anos que eu cheguei no meu peso ideal e mantenho até hoje, e é essa cultura que eu mantenho na clínica, de conseguir mostrar um pouquinho o que é possível, sei das dores, sei da dificuldade. Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida foi emagrecer. Doutora, você falando aí, a gente vai imaginando, você estava falando, contando a história e imaginando, e claro que a gente parabeniza o teu esposo, né, o teu marido, porque na verdade ele colocou um combustível naquela chama que estava pequenininha dentro de você de fazer medicina, não tinha morrido ainda, estava lá guardadinha, mas ele jogou ali um combustível que acendeu e você foi realizar o teu sonho e com isso também cuidou da saúde, internalizou um propósito que, na verdade, você disse, não, eu vou finalizar a minha faculdade de medicina, né? Uma universidade de medicina magra. Que bacana isso aí, né? E foi no decorrer desses anos de estudo que você resolveu, então, se dedicar e se especializar nessa área de emagrecimento, nessa área de qualidade de vida, é isso? Foi exatamente isso. Então eu tive minha filha durante a faculdade, todo mundo fala, você engordou na gestação, Fernanda? Não, eu nunca fui magra. Eu nunca fui uma pessoa magra de você olhar e falar assim, nossa, ela é magra. Eu falo que eu sempre fui ponto de referência. Sabe quando fala assim, atrás da gordinha? Era um ponto de referência. Mas até então, era assim, pouca coisa. Então, depois que eu tive a minha filha, voltei no peso, que eu engravidei, por isso que eu sempre falo que ela não era a culpada de nada. E o que aconteceu? Durante o início da faculdade, então daí você tem sempre uma desculpa. Sempre atrás do sobrepeso, ele vem uma desculpa. A minha era, eu tenho uma filha pequena, eu faço medicina, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu não tenho tempo para me cuidar. Então, isso durante alguns anos foi o que eu internalizei. E claro que a faculdade traz muito isso, da qualidade de vida, da saúde, mas muito o ambiente que você vive, ele faz muita diferença. E minhas colegas eram mais novas, mais magras. Eu falei, gente, mas tem alguma coisa que você pode fazer? E eu já tinha tentado várias. Assim como meus pacientes, várias. Só que aí que está. E se você me perguntasse, eu falo assim, eu já tentei de tudo, Ricardo. Já tentei de tudo. Mas aí o dia que eu realmente me conscientizei, eu tentei de tudo, mas eu tentei por quanto tempo? Certo. Então eu descobri que não é o que você faz, mas a constância do que você faz. E foi isso que o método que eu trabalho hoje com emagrecimento, ele foi criado comigo.
Certo. Foi o que eu fiz que deu certo. Falei, tem que existir um jeito de se ter constância. Então eu tentava aquela dieta radical. Vamos tirar o carboidrato. Então agora não se come carboidrato. Ou não vamos mais jantar. Ou não vamos... Eu descobri que isso não resolve. Que o que resolve é o teu dia a dia. Porque se você tem uma dieta que ela tem começo, meio e fim, a gente sabe onde o fim vai chegar. Porque você começou, aí você teve ali, ó, emagreceu e ela acabou. Se ela acabou, você vai voltar a velhos hábitos. Verdade. Olha só. E nesse velhos hábitos, foi onde eu descobri, eu preciso ter constância do que eu faço. O exercício físico entrou na minha vida de uma maneira que fez total diferença. A alimentação, eu falo que ela tem, que os dois andam junto, mas tem que ser algo sustentável. Não adianta eu tirar o que você mais gosta, o que você mais gosta de comer na sua vida. Que você fala assim, eu gosto muito. Eu gosto de lasanha e pizza. Tá fácil. Ainda bem com carne armada. Você imagina eu chegar pra você e falar, Ricardo, você nunca mais vai comer pizza e lasanha. Nunca mais. Quanto tempo você vai conseguir? É difícil. Aí se eu falar pra você, Ricardo, ó, você pode até comer um pedaço de pizza, você pode comer um pedaço de lasanha, mas vamos colocar dentro das tuas calorias o quanto você consegue, o quanto você pode comer todos os dias. Se dá para ser uma vez por semana, vamos ponderar. A partir do momento que nós delimitamos que você pode, mas condicionamos, fica mais fácil do que eu tirar. Tudo que eu tiro é igual criança. Se falar para uma criança, não faz. É, aí que ela faz. Exatamente. E foi através daí. E daí eu achava que eu precisava emagrecer 5 quilos. Não tô brincando. É? Não tô brincando. Eu achava assim, eu no meu conceito, no que eu via no espelho, eu falava 5 quilos tá ótimo. Aí eu emagreci os primeiros 5 quilos. Não fez diferença. Emagreci 10, emagreci 15, 20. A hora que chegou 25, eu falei, era aí. Olha só. Era aí que estava. E realmente foi nesse start do último ano da faculdade que eu mudei. Eu tinha pensado em pediatria, obstetrícia, cirurgia geral, mas nunca essa área. Porque como uma gordinha, falar de emagrecimento para alguém? Qual seria, o quanto eu teria autoridade para falar isso para você hoje? Você me convidaria para estar aqui hoje, eu falando de emagrecimento? Eu já vou até te responder essa pergunta contando uma história rápida também. Uma vez eu fui numa nutricionista, marquei com ela e quando eu cheguei lá, ela era um pouco mais além do peso também, né? Eu falei, mas é uma nutricionista, né? Nada contra, né? Mas aí acabou a gente sendo só aquela primeira impressão e acabou dando certo. Mas assim, a primeira impressão realmente é o pré-conceito. Pré-conceito, exatamente. Ele existe. Então, eu não me imaginava porque eu não teria autoridade. A partir do momento que eu falei, é possível, e é maravilhoso, a gente descobriu que era bom ser magra, eu nunca tinha sido magra. Olha só. Não é uma mudança, todo mundo fala do estético, mas isso me mudou como pessoa, isso mudou meu humor. Sim. Mudou até o jeito que autoestima, né? A autoestima, ela é assim, não tem como te descrever o que seria. Até a propriedade de poder conversar em público, de poder me apresentar, a mudança de roupa, a mudança de visual, ela mudou isso. E eu vejo isso todos os dias no consultório dos meus pacientes. Eu ia até te perguntar isso aí, o que mais te impacta, o que mais te chama a atenção nesse contato que você tem com os pacientes? Porque a gente sabe que você trata com carinho, né? Faz protocolos personalizados para os seus clientes, né? E cada um é cada um, né? Não tem uma receita de bolo para tratar o emagrecimento ou a saúde das pessoas. O que mais que te impacta assim quando você conversa com alguém que chega lá no teu consultório e fala assim, doutora Fernanda, eu tô quase desistindo, eu tentei de tudo já, para mim não tem jeito. A única salvação é a doutora. O que mais te impacta? Olha, são vários impactos. O primeiro que é quando a pessoa chega, ela já chega realmente. Para ela, igual eu falava, eu já tentei de tudo. Então, meu primeiro, eu acolho. Porque para criticar você tem de monte. Quem já foi gordinho sabe que as críticas elas são imensas. Porque todo mundo fala, você é porque você não quer, é falta de vontade. Então essa pessoa precisa ser acolhida e ser escutada. Sim. Nós comemos nossas emoções. E sempre quando nós começamos a conversa, a consulta demora em torno de 1 hora e meia, quando nós começamos a conversar, você entende que ali não tem nada a ver com o peso. Que foram emoções que foram alimentadas ali. E o primeiro ponto é achar onde foi. Então tem perca de pai, perda de filho, tem o filho que foi estudar fora e o conforto foi na comida.
tem aquela pessoa que precisou assumir a família, muito jovem. Sim. E ela fala, eu literalmente, eu não podia ter emoções. Eu comia as minhas emoções. E por isso que eu tô aqui hoje. Foi uma grande empresária na clínica, ela precisava emagrecer acho que 53 quilos. E quando ela começou a contar a história, eu comecei a chorar. Eu falei assim, olha, o quanto você foi forte para chegar até aqui. Ela falou, hoje eu não quero mais. Então hoje eu quero apagar. Então, primeiro de tudo, é saber de onde veio. Sempre tem uma causa, sempre existe uma causa. Por mais que faça, não, doutor, eu como mesmo. Mas quando você vai entender, sempre tem emoção ali voltada, sempre tem algo relacionado ao passado ou algo que está vivendo que compensa ali na comida. E é bacana você falar isso aí, porque eu tô entendendo que lá na tua clínica, os seus pacientes, os seus clientes, né? E depois você me fala se eu tô errado ou não. Mas lá a gente não entende como uma clínica de emagrecimento para perder peso. Eu acredito que as pessoas vão lá para ganhar saúde, não é isso? Exatamente. Então, quando a pessoa realmente tentou de tudo, como você já disse, e tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho, eu acho que a solução é realmente procurar um profissional, porque o que a gente observa hoje em dia? Muitas pessoas perdendo peso, fica com aquela fisionomia estranha, aquela fisionomia já meio de pessoa adoecida, né, que perdeu peso, mas não ganhou a saúde. E você, através da tua clínica, do teu trabalho, dos teus protocolos, consegue equilibrar isso aí. Não só a perda de peso, mas também o ganho da saúde, não é isso? Exatamente. Eu falo que você tem que emagrecer bonito. Isso. Aquele emagrecimento caído, eu brinco que fica todo mundo parecendo um bonecão de Olinda. Você já viu que as pessoas estão com cabeça? Quando eu olho, eu falo assim, mão de ar na certa. Ali, certeza que você está tomando uma medicação para emagrecer. As canetinhas emagrecedoras, elas são maravilhosas. Sou totalmente a favor. Mas desde que você consiga fazer um acompanhamento. Com acompanhamento. Porque daí senão você acha assim, ó, quanto mais rápido eu emagrecer, melhor é. Por quê? Mais rápido eu me livro desse problema. Só que daí você adquire outro. Verdade. Porque eu falo que tem uma diferença entre emagrecer e perder peso. Quando você emagrece, você ganha saúde, você perde gordura, você ganha massa muscular, você ganha de volta a sua vida. Quando você perde peso, aí você perde tudo. Aí você perde colágeno, você perde massa magra, você perde autoestima, porque daí antes você tinha um problema com a gordura, agora você tem um problema de flacidez. Então existem coisas diferentes. E quando você tenta fazer sozinho, você não tem essa noção de que eu quero baixar minha balança, quanto mais eu baixar, melhor. Mas você não tem ideia, eu preciso comer proteína, eu preciso comer carboidrato, eu preciso comer gordura, o que eu preciso comer? Ou eu não preciso comer? E você acha que, por exemplo, assim, o erro ou os erros mais comuns das pessoas que tentam essa aventura de emagrecer sozinho, seria isso realmente, de não ter um acompanhamento clínico, não ter ali um protocolo? É porque, na verdade, hoje a internet a gente costuma dizer sempre que tem de tudo, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas vai que numa dessa a pessoa pega ali algo que danifica a saúde dela. Esse seria realmente o erro mais comum, doutora, da pessoa emagrecer sozinha, a falta de um acompanhamento clínico, é isso? Existe, é um erro grave, um erro muito grave. Porque pensa comigo, se você não precisasse de um médico, você não precisaria de receita para comprar medicação. Exatamente. Então, se você precisa desse acompanhamento, não é só para você ir lá e ter o médico fazer uma receitinha, mas ele precisa te ensinar o como usar. E esse como usar não é como aplicar, não. É o que eu preciso fazer para eu emagrecer, mas eu emagrecer saudável. O quanto eu posso, sabia que existe uma quantidade de perda de peso que você pode perder por mês? Existe um cálculo. Olha só. Exato. Então não é vantagem eu chegar para você, eu preciso perder 10 quilos. E eu falo, nossa, Ricardo, vamos em 30 dias perder esses 10 quilos? Humanamente, é praticamente impossível eu perder sem eu perder massa. Porque, ó, um dado que acho que poucas pessoas sabem. Você sabe quanto que você tem que ter de déficit de caloria para perder 1 quilo de gordura? Não, nunca imagino. Nunca imaginei, não sei. Tem isso também? Existe. Olha só. Então, assim, não é mágica. Eu falo que emagrecer é uma conta matemática. Então, eu preciso comer menos do que eu gasto. Certo. Só que se eu tenho meu gasto diário. Ó, você como homem, você vai gastar em média umas 2.200 calorias por dia. Se eu tirar, falar, ó, Ricardo, então é o seguinte, agora você vai emagrecer. Eu quero que você fique bem slim. Então, eu quero que você emagreça em uns 20 quilos. Então, eu vou fazer uma dieta para você, você vai comer em torno ali de 800 a 900 calorias por dia. Isso é o que acontece.
Então você vai comer o quê? Você gasta 2.000 calorias, eu tô te dando déficit de 1.000 calorias por... Isso é muita coisa. Para eu emagrecer 1 quilo de gordura, são 7.700 calorias. Para emagrecer 1 quilo de gordura. 1 quilo. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu emagreci só 1 quilo, mas é muito. 1 quilo é muito, desde que ele seja de gordura. Então eu não posso tirar isso de você de uma vez. Vai ser impossível você perder esses 10, 20 quilos em 30 dias. Imagina, olha a conta, quanto que eu tenho que deixar de comer. Você vai perder colágeno, você vai perder massa muscular, que daí sabe aquele emagrecimento que você falou, que fica aquela cara adoecida, que fica feio? Exatamente isso. É uma perda de peso muito rápida, sem comer. Sem a quantidade certa de proteína, de carboidrato, de gordura. É isso que acontece. Que legal. Doutora Fernanda, o que a gente pode falar hoje para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, as pessoas que já tentaram de tudo, que a gente encontra bastante amigo, pessoas assim, próximas, né, ou próximas de amigos também, que desistiram. Eu já tentei de tudo, inclusive pessoas que fizeram até cirurgia bariátrica e voltou a engordar. Que conselho que a gente pode dar para essas pessoas que já largaram mão de querer emagrecer? Antes de cuidar da boca, cuida da mente. Que legal. Cuida da mente. Você falou um dado muito interessante. Por que o bariátrico ele volta a engordar? Ele diminui o estômago. Porque ele não cuidou da mente dele. Pensa, em um dia eu como 5 pratos de macarrão. No outro dia eu posso comer um copinho de café de líquido. O cérebro dele não entende isso. Certo. Ele não come porque ele não consegue comer. Ele não come porque ele deixou de ter fome. Ele não tratou a mente. A partir do momento que ele não tratou a mente, o estômago vai dilatar de novo. Então é a questão de tempo. Se eu tratar, eu tô tratando, eu não tô tratando a causa, eu tô tratando a consequência. Verdade. Então se eu tratei a consequência, mas eu não tratei o que causa a obesidade, esse peso ele vai voltar. Então, muitas vezes o paciente está comigo, eu aconselho a fazer uma terapia junto. Se eu vejo, olha, não vou conseguir, não é só o emagrecimento, vamos tratar a mente junto. Quando eu vejo que é algo que foge ali da minha capacidade quanto médico especialista em emagrecimento, eu vou pedir um acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta para ele tratar a mente. A nossa mente, ela comanda o restante do nosso corpo. Então eu preciso que os dois estejam em equilíbrio. Se você tentou de tudo, só quando você perguntar, vai tentar. Pode ter feito uma bariátrica, pode ter tentado usar todas as medicações que são conhecidas no mercado, só que tudo isso tem fim. Certo. Até a bariátrica. Então ela tem começo, meio e fim, precisa tratar a mente antes. Então você, minha pessoa que está acompanhando aqui o nosso podcast com a doutora Fernanda Larcon, resumindo a história, não é só fechar a boca, é abrir a mente, né? Você tem que fechar a boca e abrir a mente, né, doutora? Agora vem cá, o que é esse método BBS? Como surgiu? Explica pra gente. Ô Ricardo, vamos lá. O método BBS ele não é o de emagrecimento, tá? Não? Não. Não, mas ele trata de estética. Ele trata de estética, ele trata uma consequência do emagrecimento. Exatamente, porque a pessoa depois de emagrecer, não é só emagrecer, mas ela quer deixar o corpo bonito. Isso, exatamente. É isso? E o método BBS, ele veio, e o programa de emagrecimento ele é o Slim Fit, né, que é o programa onde dentro desse programa a gente trata tudo isso que eu te falei. Nós vamos tratar corpo, nós vamos tratar mente, nós vamos trabalhar com um cardápio equilibrado. Quando você falou personalizado, você tá certíssimo, não existe receitinha de bolo, até porque os horários são diferentes. Eu tinha uma paciente que ela tenho ainda, que é minha paciente ainda, ela trabalha, eles têm banca no Ceasa. Certo. Como que eu coloco para uma paciente que levanta às 2 da manhã tomar o primeiro café dela às 8? Não tem jeito. 10 horas da manhã ela tá no terceiro café da manhã dela. Então, assim, realmente é um tratamento personalizado, então não tem um cardápio pronto, não tem uma receitinha de bolo, é algo que eu faço realmente para o paciente que está ali na minha frente, eu montado um protocolo para ele, tanto de medicação, de alimentação, de suplementação, é para ele. Pois bem, o paciente emagreceu. Certo. O que acontece quando, por mais que a gente cuida de massa muscular, acontece que nós temos gordura em todo o corpo. Verdade. E o método BBS, ele, para as mulheres, era algo que incomodava muito. Ela chegava lá para mim e ela falava assim, doutora, eu emagreci, eu tô felicíssima, felicíssima. Mas meu bumbum caiu. E esse método BBS veio justamente para que a gente volte a ter essa qualidade, essa elasticidade de pele, para que ela volte a olhar no espelho e fale assim, tô bonita novamente, para que ela volte a se amar, porque o peso, ele é o primeiro caminhozinho.
Depois, junto com ele, a gente acaba observando que a mulher fica muito mais vaidosa, se cuida muito mais. E o método BBS veio para que ela volte com esse autoestima. Então, ele vai cuidar de flacidez, vai cuidar de pele, para que ela esteja feliz com o espelho. Então, as mulheres vão lá, chegam lá gordinhas, né? Recebem um protocolo para chegar no peso que precisam, tanto esteticamente como saudavelmente, e depois vai modelar o corpo através do BBS. Exatamente. Que bacana. Exatamente. Serviço completo, né? Serviço completo, exatamente. Exatamente. Parabéns. Então, o método BBS é isso, ele vem um tratamento feito após pós-emagrecimento. Pós-emagrecimento. Não necessariamente precisa ser pós, ele pode ser feito em conjunto, até para que não deixe acontecer essa queda de pele, para que não aconteça essa flacidez. Então, o método BBS, ele vem apoiando o emagrecimento. Eu não preciso esperar eu terminar meu emagrecimento para Entendi. faça. Mas, então, na verdade, o perfil dos pacientes, os clientes que se beneficiam com o método BBS são as pessoas que já estão aí no peso certo. Ou existe também um método pessoal, eu acho que eu estou no meu peso bacana, eu só quero fazer o BBS. Aí ele faz só o BBS, aí ele não faz o Slim Fit. Aí eu, não, só vou fazer o BBS, eu já tô bem. Que legal. Eu quero fazer um ajustezinho. Tá certo. Agora, doutora Fernanda, se uma pessoa já tentou de tudo realmente para emagrecer, e ela está nos ouvindo, nos vendo nesse momento aqui, né? Sem acreditar que ela vai conseguir novamente, o que você diria para ela nesse momento agora? Se eu conseguir, você também consegue. Eu já estive aí sentadinha no sofá, achando que não era para mim, falava que eu tinha ossos largos, então a minha maior desculpa era que eu nunca seria magra, que eu nunca teria braços finos porque eu tinha ossos largos e que esse era meu biotipo. Então eu sou a prova viva que sim, dá sim para emagrecer, tem solução e uma solução com saúde, sem loucura. Então se eu conseguir, você também consegue, pode ter certeza que sim. Que legal. Então olha que conselho maravilhoso de um tema realmente que hoje está muito em voga, né? A gente vê as pessoas preocupadíssimas com a questão do emagrecimento, pessoas, como você disse aí, se utilizando das canetas emagrecedoras, talvez até sem critério, algumas que procuram o acompanhamento médico também. Mas hoje a gente vê que as pessoas, a gente conversa muito, estão inclusive se preocupando mais com o emagrecimento e esquecendo um pouco da saúde, né? Isso realmente nos dias de hoje preocupa um pouco, né, doutora? Preocupa. Lá na clínica, então, nós temos uma preocupação tão grande com a saúde. Antes de começar qualquer protocolo, nós realizamos uma bateria de exames. Porque às vezes não é só o peso, às vezes existe uma alteração hormonal, existe uma alteração de vitamina. Hoje nós não valorizamos, virou tão comum falar, é só uma vitamina. Não é só uma vitamina. A vitamina B12 mesmo é uma vitamina tão importante para o nosso corpo, que sem ela, a falta dela, dores no corpo, em casos severos de perda de visão por falta de vitamina D, de B12, desculpa. Então, assim, precisa se avaliar um contexto. Você está apto para usar uma canetinha emagrecedora? Você pode? Esse tratamento é para você? Não é o momento agora. Então, nós vamos fazer reposição de vitaminas, reposição de minerais. Durante todo o protocolo, nós fazemos esse acompanhamento e o suporte dessas vitaminas e desses minerais. Ou através da soroterapia, que daí as vitaminas são feitas endovenosas, ou através da medicação oral, conforme cada caso de paciente. Mas toda essa suplementação e essa preocupação com a saúde acontece durante todo o tratamento. E agora fala uma coisa pra gente, como é que você vê, por exemplo, a evolução da medicina no tratamento ou até no processo de emagrecimento, de quando você fazia faculdade até os dias de hoje, e o que a gente pode esperar da medicina nessa área de emagrecimento daqui a alguns anos? Como é que você já parou para pensar nisso? Onde que vai chegar? Olha, todo mundo pergunta se... Você acha que vai acabar os gordinhos do mundo? Infelizmente, nós temos um dado triste ainda das nossas crianças. Nós estamos vivendo na era onde o maior número de crianças obesas.
Por que eu acredito nisso? E o que vem acontecendo? Porque se nós estamos tratando a obesidade hoje, as crianças são reflexo do que nós somos. Então, esses pais que estão emagrecendo hoje são os pais dessas crianças que estão obesas. Acredito que no futuro, sim, vamos nos cuidar muito mais, seremos mais magros. E tem um dado interessante de uma paciente minha, ela vende roupa. Certo. Ela falou assim, Fernanda, nem no bazar que eu fiz, eu tô vendendo roupa de GGG. Olha só, Então, você tá vendo como é tão grande esse processo de emagrecimento? Ele afetou a indústria. Sim. Ele não só a indústria de confecção, ele afetou o fast food. Sim. Então, todo mundo tá tendo que se adaptar nessa nova era. Você já foi em um rodízio que tinha rodízio Mondiaro? Que te perguntaram? Já. Eu fui esses dias, eu não tinha ido ainda. Aí Ah. perguntaram assim, tem alguém tomando Mondiaro? É. Por quê? As pessoas estão se adaptando. Então, eu acredito numa era promissora. Não será agora, não será nos próximos 2, nos próximos 5, nos próximos 10 anos, porque nós precisamos mudar as gerações. Então, essa mudança, ela começou a acontecer. O passo que nós tivemos agora foi um passo gigantesco em relação ao emagrecimento. O Brasil é um dos países que mais tem se beneficiado. O brasileiro, ele gosta de se cuidar, ele se preocupa muito com aparência, mas fora ainda não é a mesma realidade. Eu voltei dos Estados Unidos recente e eu fiquei muito... Os Estados Unidos é um país obeso, mas teve uma cena que me chamou muito a atenção. Eu estava num dos parques da Disney e tinha uma família, a mãe obesa, o pai obeso com 2 crianças no colo. Mas o que mais me chamou a atenção é que essa mãe, ela estava numa cadeira de roda, fazendo suporte de oxigênio. Olha só. Então eu fiquei imaginando o quanto ela criaria ainda aquelas crianças. Então foi uma cena que ficou muito, muito na minha cabeça, na minha mente mesmo, de como ainda é real. No Brasil a gente quase não vê essa cena. Eu, pelo menos, não é algo que a gente vê todos os dias. Parece aquela cena dos Quilos Mortais. Você já assistiu Quilos Mortais? Sim. Então parece cena de programa de TV. E a hora que eu vi aquela cena, mexeu muito comigo. Eu falei, qual a qualidade de vida que essa mãe consegue ter com seus filhos? Pois é. Então essa é a realidade que nós precisamos mudar. Eu acredito numa realidade muito melhor, acredito em um país, uma qualidade de vida, um país muito mais consciente em relação à saúde. E eu acredito que nos próximos 10 anos isso deve mudar muito, mas a gente precisa mudar as gerações que estão vindo. E é bacana, você falou um dado importante aí, que as pessoas estão se preocupando mais com... Quando começa a emagrecer, vem a autoestima, vem a modelagem do corpo, né, através do método BBS. As pessoas procuram se vestir melhor, as pessoas procuram cuidar da saúde. Eu estava vendo dado esses dias que as pessoas estão abrindo mais academias e fechando farmácias, porque as pessoas não estão utilizando tanto de medicamentos, mas estão procurando manter a saúde, né? Porque antigamente a gente percebe que até o próprio biotipo do brasileiro ele vem mudando. Antigamente eu tava gordinho já, mas tá gordinho, tá bem tratado, tá bonito, tá gordo, né? Tal. Hoje não. Hoje existe o fator saúde também, aliado ou agregado à situação da estética, não é isso? Então, é importante que as pessoas procurem realmente um profissional e aqui a gente tem o prazer de conversar com você, que é uma autoridade no assunto, né, na qualidade de vida, né, na saúde, no emagrecimento. Esse método que você desenvolveu aí, ele é um método exclusivo, o BBS? É teu? Ele já está sendo aplicado em outros lugares também? Como é que funciona isso? Então, ambos os métodos são meus, tanto o Slim Fit, que é o do emagrecimento, quanto o BBS. Ambos, hoje eu já consigo multiplicar ele através de curso. Então, hoje eu ministro curso para médicos que vêm do Brasil inteiro, para conhecer um pouco mais da história. Porque que acontece? O método BBS é um método onde a gente usa muito no glúteo. E para a mulher, para a brasileira, é algo que é de extrema importância. Verdade. Nós temos a cultura do samba, a cultura de ter um bumbum bonito. Faz parte da autoestima, né? Exatamente, da mulher. exatamente. E não só da mulher, tá, Ricardo? Tenho homens. Porque assim, igual nesse final de semana nós estávamos em curso. Veio um rapaz para fazer o glúteo, ele emagreceu 18 quilos. Ele falou, doutora, meu glúteo foi embora. Eu não consigo colocar uma bermuda, que a bermuda, se eu for entrar na pista, a bermuda vai cair. Então é algo que não é só o visual, não é para os outros, mas para você mesmo. Sim. Então é algo que preocupa muito. E os médicos também entenderão isso, porque antes era muito fácil você falar de cuidar do rosto. Eu vou fazer um bioestimulador no meu rosto, eu vou fazer... Mas o bumbum não é algo novo. Então olha o que o emagrecimento trouxe. Ele trouxe uma nova perspectiva de trabalho, algo novo, por quê?
as pessoas passaram a se cuidar mais. Então, eu estou toda bem, preciso estar com o meu bumbum bem também. Então, hoje a técnica BBS, nós espalhamos ela pro mundo todo. Inclusive, o médico que fez o curso nesse final de semana tá levando a técnica para a África. Olha Para só. África e para Angola. Então, que é o bumbum Brasília, né? Então, ele tá levando a nossa técnica BBS aí pro outro lado do continente. Então, hoje já temos em outros lugares a nossa técnica. Parabéns, disseminando conhecimento, técnicas, né, e métodos para ajudar pessoas, inclusive de outros países, outros continentes também, né? Um método que foi desenvolvido pela doutora Fernanda Alarcon, né, que é aqui de Maringá, atende aqui em Maringá. Doutora, eu queria que a doutora falasse um pouco da clínica, como é que as pessoas podem ter acesso e marcar uma consulta, como é que as pessoas que estão nos vendo, que desejam emagrecer, conseguem procurar a doutora Fernanda Alarcon. Então, hoje eu atendo no Instituto Alarcon. Hoje lá nós contamos com 3 profissionais, 3 médicas, então eu atuo na parte corporal, então emagrecimento e estética corporal. Temos a doutora Ana Lu, que trabalha com a parte facial, e temos a doutora Vitória, que é ginecologista especialista na saúde da mulher 40+, e na estética íntima. Então hoje, dentro do Instituto Alarcon, nós conseguimos atender o paciente como um todo. Essa é a nossa visão. Então nós não atendemos por partes, nós acolhemos esse paciente e atendemos ele para um todo. Então ele entra para emagrecer, já sai com o rostinho pronto, então cuidamos, hoje dentro da clínica nós conseguimos atender todo o público. Tudo, olha, é difícil dizer algo que nós não temos hoje dentro da clínica. Então a gente trabalha com a parte de harmonização facial, harmonização corporal, harmonização íntima, emagrecimento, soroterapia. Então é um mundo dentro da clínica. Reposição hormonal também. Reposição hormonal, hipertrofia. Olha só. Porque isso é um conjunto. Então, quando nós falamos de emagrecimento, não tem como eu olhar só e falar assim, você tem que emagrecer. Tá, mas tem que emagrecer. Como tá a parte hormonal? Tá em dia? Não tá em dia? Precisa. A mulher na menopausa. Então, o emagrecimento é diferente para a mulher de 20, para a mulher de 40, para o homem também. O homem, quando ele passa ali 40, 45, muda muito a parte hormonal, dificulta o emagrecimento. Então, não tem como eu olhar só para o emagrecimento. Hoje nós olhamos para o indivíduo de dentro para fora e de fora para dentro. E eu vejo que esse segmento da medicina, né, esse segmento de reposição hormonal, emagrecimento, que é um todo aí, como você disse, que é o Instituto, né, Alarcon, né, a pessoa cuidando da saúde dessa forma, ela não precisa nem se preocupar com outras áreas da saúde, né? Porque ela vai estar sendo ali cuidada, bem tratada, cuidando da saúde, cuidando do peso, da parte estética, da questão hormonal. Então, ali é um geral, né, doutora? Hoje, a diferença da medicina hoje é cuidarmos antes da doença. Então, a preventiva. É a preventiva. Então, hoje nós trabalhamos muito com a medicina integrativa, que é a medicina da prevenção. Certo. Por que estão abrindo mais academia e fechando farmácia? Porque as pessoas estão cuidando antes de adoecer. Então, estão cuidando para não adoecer. Hoje nós estamos muito mais longínquos. Hoje, facilmente se passa de 90, 100 anos. E com qual qualidade? Quando nós olhamos para os nossos avós lá atrás, 60 anos era final de vida. Hoje eu tenho... É verdade. Final de vida. Hoje, com 60 anos, tenho amigos aí que estão começando a viver, a viajar, a curtir a vida saudáveis, de maneira saudáveis, reposição hormonal em dia, corpo em dia, mente sã, corpo sã. Então, hoje mudou muito. Hoje nós falamos muito mais em prevenção do que em tratamento. E que bom que nós temos profissionais, né, que são autoridades no assunto, como a doutora que vem, não atendendo só os clientes de Maringá, da região do estado do Paraná, né, do Brasil, levando inclusive o conhecimento, como eu já disse, do método aí para outros países também. Agora, doutora, uma pergunta. Se chegar um paciente lá e dizer o seguinte, bom, eu estou com 120 quilos, eu quero emagrecer 40, eu quero ficar com 80 quilos, porque não é o que a pessoa quer, mas o que ela consegue emagrecer e o que o corpo dela precisa emagrecer. Existe, a doutora já se deparou com algum paciente, algum cliente assim, não, eu preciso emagrecer 50 quilos, eu quero emagrecer. Você faz com que eu emagreça 50 quilos? Já se deparou com... Todo dia. Todo dia. Acontece por 2 motivos. Às vezes precisa mesmo. Certo. E você falou exatamente o peso que meu esposo tinha. Eu falei que só eu era obesa, né? Contei dele. Ele tinha 120 e emagreceu 40.
Olha, mas também... Tá vendo? Exatamente a conta. Que legal. Já mantenho o peso há 11 anos. Olha, que Então, bacana, hein? Não mantém, né? Porque daí hoje ele não tem mais os 80 quilos, mas ele fez a hipertrofia, então ganho de massa. Então hoje ele tem ali 10, 12 quilos a mais, mas de massa muscular. Aí saiu da obesidade para qualidade de vida. Mas desde que você perguntou, acontece todos os dias. Às vezes é o real, mas às vezes você tem o peso lá de quando você era adolescente. Então, não dá mais. Faz pouco tempo. Faz mês passado. Faz passado. Então você fica aquele peso de memória. Não, aquele peso, quando se muda, eu falo que quando vem usenta, aquele peso talvez não fica mais legal. Eu faço o cálculo e eu sempre faço acordos. Eu falo depois que a gente é mãe, a gente costuma fazer acordo. Falo, vamos chegar no que eu acho, e daí vamos ver como fica? Vamos por etapas. Eu nunca coloco uma meta muito alta. Olha, então, Ricardo, bora, 30 quilos. Vamos fazer por semana? Tua meta é 500 gramas na semana, é 1 quilo na semana. Eu acompanho semanalmente meus pacientes que são de Maringá. Então, eles vão uma vez por semana na clínica. Certo. Então, vamos ver como que vamos evoluir. Não vamos pensar no peso final, vamos pensar no peso dessa semana, cumpriu da semana, vamos pensar no do mês. Então, a gente sempre faz estratégias a cada 4 semanas. Mais fácil você emagrecer 500 gramas do que você emagrecer 40 quilos. Então, mas você tem que passar para o 500 para chegar no 40. Então, a gente traça sempre a meta junto. E só para a gente fechar, é um assunto que vem sendo discutido e debatido. Você disse que é super a favor das canetas emagrecedoras, mas claro que com acompanhamento médico, né, acompanhamento clínico. A pergunta é, essas pessoas que estão usando indiscriminadamente essas canetas sem um acompanhamento, pode ali na frente sofrer algum tipo de efeito colateral, algo que vem trazer um malefício para o organismo, para o corpo, doutora? Não só lá na frente, mas logo de início. Temos vários casos: desidratação severa, internação por pancreatite, a longo prazo a sarcopenia, porque é o emagrecimento onde a massa muscular ela vai junto. Teve casos de óbito de paciente que acreditavam estar usando uma caneta emagrecedora, estava usando outra substância. Verdade. Então, precisa ter esse cuidado. As canetinhas, igual eu falei, sou a favor da canetinha, sou a favor da bariátrica, sou a favor de tudo, desde que você esteja um acompanhamento e que seja indicado para você. Não acredita no vizinho, no amigo, porque meu vizinho fez, é muito comum. Não, mas meu vizinho fez, não aconteceu nada. Meu amigo está usando e não aconteceu nada. O cuidado da origem, de onde vem essa medicação, como foi feito o transporte dessa medicação, procurar medicações nacionais que nós temos nas farmácias, porque aí mora o perigo, o acompanhamento, ou fazer o uso sem o acompanhamento e achar que estou usando um produto que eu nem faço ideia o que é. Não sei a quantidade que eu uso, não sei quando começa, não sei como paro, não sei o que eu como. Então existe um risco gravíssimo pela saúde, como a gente já acompanhou vários óbitos, não foi nenhum nem dois, foram vários óbitos devido ao uso indiscriminado das canetas emagrecedoras sem o acompanhamento. Doutora, e para a gente terminar agora, né, o Rogério está me dando um alô ali, que nosso tempo já está indo embora. O papo foi maravilhoso, né? Tanto é que passa rápido, né? Passa rápido, né? Conversa Quando boa. você fala assim, vamos conversar 40 minutos, fala, nossa, mas tudo isso? Assim, a doutora é a prova viva de que quando a pessoa se propõe a fazer algo e realmente se dedica, né, tem aquele propósito e segue firme realmente naquilo que quer, consegue. Quando a doutora Fernanda Alarcon olha para Fernanda Alarcon lá do início, antes de fazer o curso de enfermagem, e olha para a doutora Fernanda Alarcon hoje, o que vem na sua mente primeiro? Você venceu. Olha que frase legal. Hoje eu me sinto vitoriosa. Vitoriosa por realizar o sonho de ser médica, vitoriosa por hoje ser feliz comigo no espelho. Porque quando a gente fala de peso, Ricardo, não é o peso que você olha no espelho, é o peso que você carrega nas costas. E é muito bom se sentir feliz de acordar todo dia, se sentir bem com você mesmo, se sentir disposta. Hoje eu trabalho com o que eu amo, consigo transformar a vida de muitas pessoas.
e consigo fazer isso através da profissão que eu escolhi lá menininha, lá atrás. Então hoje eu me considero uma vencedora. De estar aqui hoje contando a minha história para você, esses são dos meus maiores e dos meus melhores pagamentos, é poder falar um pouquinho de tudo isso que eu vivi. Eu realmente me considero uma grande vencedora. Parabéns, transformou a vida dela, transformou a vida do marido e agora está transformando vidas e vidas de muita gente no Brasil todo e fora do Brasil. Doutora Fernanda, a gente agradece, a gente sabe que a tua agenda é corrida e concorrida, difícil, né, conseguir um tempo para poder conversar contigo, então por isso que a gente agradeço em nome do Felipe, né, que é o CEO do Grupo Fix, esse tempo que você dedicou para a gente aqui nesse episódio, contando um pouco da tua história, contando um pouco aí dos seus métodos e uma história realmente de superação, né, uma pessoa que venceu no propósito que se propôs a fazer. Obrigado e parabéns pela pessoa que você é e pelo que você tem feito aí, não só por Maringá, pelo estado do Paraná, pelo Brasil e pelo mundo. Ricardo, eu que agradeço o convite, o convite do Felipe. É muito bom, tenho muito orgulho de estar aqui contando, tendo a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Muito obrigado. Eu espero ter ajudado você, que está nos ouvindo hoje também. E se você não está feliz, procure ajuda, procure alguém que possa te ajudar. É muito difícil sozinho, mas hoje eu estou aqui, assim como temos vários médicos competentes que podem te ajudar. Então procura, não faça sozinho, procura um acompanhamento, mas que é sim possível você voltar a ser feliz olhando no espelho. Tá certo, doutora Fernanda Larcon, pode seguir ela lá no Instagram, tá? Nós tivemos o prazer de conversar com essa pessoa maravilhosa, essa médica, dona de um conteúdo incrível, né, que está colocando à disposição aí de todos os pacientes, de todos os clientes. Conversamos com essa mente brilhante aqui hoje neste episódio do FixCast e aguardo você no nosso próximo episódio. Obrigado e até lá.